Boa noite, irmãos. Todos bem? Mais uma exposição bíblica nossa. Eu espero que os irmãos estejam bem, que todo mundo esteja tranquilo. Então vamos primeiro salmodiar. Vamos abrir no Salmo 142. Salmo 142. Na verdade é uma oração de Davi no meio da dificuldade. Essa oração ela foi feita quando ele estava na caverna fugindo de Saul. Às vezes a gente não imagina como foi essa fuga, mas foi uma fuga muitas vezes apertada, que Davi só não caiu nas mãos de Saul porque Deus não permitiu. Salmo 142, versículo 1 diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesses a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de aprender a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder edificando a tua igreja, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça essa exposição bíblica e que os irmãos possam ser edificados através do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estamos avançando devagarinho, como diz o irmão Marcos Granconato, na medida que a palavra nos permite. O Evangelho é muito rico e eu estou procurando, nessa forma de exposição bíblica, mostrar as bases do que Jesus está querendo nos ensinar. É muito importante entender o contexto. Isso evita erros doutrinários sérios. Muitos dos falsos ensinos que tem hoje, até de heresias, são tiradas de uma má compreensão dos evangelhos. Não entendendo que o evangelho é uma fase de transição, é uma fase de vigência da lei, é uma fase de uma abertura, de um novo mover de Deus na terra. Então ele exige uma série de cuidados. Porém, os ensinos de Jesus sempre vão muito profundo, sempre vai confrontando a religiosidade barata. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Até aqui, veja, Jesus ele vai entrando numa área da prática bíblica. Primeiro ele falou numa área da interpretação dos mandamentos. E daqui para frente ele vai falar de três coisas importantes: as esmolas, as orações e o jejum. E é curioso porque se você perguntar para qualquer crente de bate-pronto, chega a falar: irmão, como é que é essas três áreas? Essa área é fácil, esmola é esmola, oração é oração e jejum é jejum. Fala, nossa, que explicação profunda. E não é nada disso. A coisa é muito mais aprofundada. A coisa ela tem toda uma teologia envolvida, ela tem uma série de princípios a ser seguidos. E o primeiro deles que a gente vê aqui, ó: guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. O que acontece? A nossa natureza pecaminosa é tão grande que ela contaminou todas as áreas da nossa existência. E é muito comum você fazer até coisas que são piedosas, com um coração vaidoso, um coração presunçoso, um coração que quer aparecer. E é uma coisa assim extremamente comum.
já desde aquela época. Esse problema de você fazer as esmolas na frente dos outros, de você querer dar uma de espiritual, era uma coisa muito marcante naquela época. Quer ver que interessante? Vamos abrir Mateus capítulo 23. Tinha marcado Mateus 6, é o nosso texto base. Vamos a Mateus 23. Ó. Aqui são os dias que estão antecedendo o vitupério de Jesus, a crucificação. Aqui nós estamos mais ou menos entre os 3 dias antes da prisão de Jesus. Daqui para frente ele vai fazer esse sermão do capítulo 23, ele vai falar da sua segunda vinda no capítulo 24, vai falar da parábola das virgens, da parábola dos talentos, da parábola dos 2 servos no 25, e no 26 ele é preso. Então aqui nós estamos mais ou menos nos últimos 14 dias da vida de Jesus, para você se situar. Então ele está falando, é a época da Páscoa, é a época de grande visitação em Jerusalém. Então o texto abre nos provando isso, ó. Versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. O que é isso aqui? É a herança da Torá, do Antigo Testamento, a herança do ensino. Isso quer dizer, na cadeira de Moisés estão assentados. E aí o que acontece? Quem dominava o ensino da época eram os fariseus e os escribas. Os saduceus faziam parte do sinédrio, que era o senado judaico, mas eles eram de uma vertente que não tinha nada a ver com isso. Eles sequer acreditavam em ressurreição, sequer acreditavam em anjo. Só que eles eram figuras imponentes, importantes, que faziam parte do sinédrio. Agora, na parte espiritual, quem cuidava eram os fariseus e os escribas. E olha o que Jesus fala. Versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que interessante. Jesus não havia inaugurado a nova aliança. Então qual tinha que ser a orientação dele? Sigam a lei. Sigam tudo aquilo que está na Torá. Sigam todos os preceitos que têm que ser seguidos. Agora, só tomam cuidado o seguinte: eles falam para fazer e não fazem. É o tipo do hipócrita. Isso daqui é uma coisa muito séria. O texto continua, ó, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Por exemplo, eu lembro um caso que aconteceu, e lógico, a gente vai contar isso protegendo a identidade das pessoas. Mas quem é crente há 20 anos, como eu, vai lembrar do caso. Havia uma grande igreja pentecostal que proibia a televisão. Sendo que nós entendemos que a televisão é neutra. O grande problema da televisão é aquela pecinha que está entre o sofá e a TV, que somos nós. O problema da televisão é a nossa natureza pecaminosa. O problema da televisão é o controle remoto. Eu, particularmente, não tenho televisão, mas porque não me agrada. Eu prefiro outros meios de comunicação, outras coisas. Mas eu vejo com neutralidade a televisão. Porém, nessa grande igreja pentecostal, era proibido assistir TV. Só que na família do grande líder da igreja, tinha todo tipo de televisão. Por exemplo, eu já vi pessoas que deram testemunho quando eram pequenos, não podia ter televisão em casa. Aí foram na casa do presbítero, do pastor da igreja, tinha uma televisão dentro do armário. A pessoa, quando ia assistir, abria o armário do quarto e assistia a TV. Isso aí é o atar fardos pesados. Por exemplo, você proibir as pessoas de algo que muitas vezes não é bíblico e nem você fazer. Porque, veja, atar fardo pesado dá a entender aqui no texto que eles falavam mais do que era. Por exemplo, se discutiu o tipo de nó que podia dar no sábado.
Se discutia qual tipo de tarefa que você podia cumprir no sábado. Eram coisas exageradas. Iam dar o dízimo. No próprio 23, versículo 23, vai falar que eles davam o dízimo do endro, do cominho, esses temperos tão levinho, coisinha pequena. Mas qual era o problema dos fariseus? Eles atavam esses fardos e não faziam. Nos dias de hoje isso é mais comum. Na época que eu fui salvo, era muito comum nas igrejas de costume. Por exemplo, não podia raspar a perna, não podia usar perfume, não podia deixar barba, não podia usar bermuda, não podia assistir televisão. Fardo muito pesado, e não tinha na Bíblia, só que muitos deles não cumpriam. Esse tipo de fardo mudou. A gente percebe hoje em dia nas comunidades e nas igrejas neopentecostais que se atam fardos diferentes. 5 passos para fazer aquilo, 3 passos para fazer aquilo outro. Quebra de não sei o quê. São coisas fora da Bíblia que expõe a pessoa a uma série de rituais, expõe a pessoa a uma série de práticas que não são bíblicas. Sendo que o fardo que Jesus coloca sobre nós, qual que é? É o de crer e obedecer a palavra. Acabou, o resto vem com naturalidade. O Espírito Santo na minha vida e a graça agindo vai me levar a viver uma vida piedosa. Eu percebo que hoje em dia tem muita gente que manda fazer e não faz. Isso é muito comum. Qual é o problema disso? O presbítero, que é o pastor da igreja, ele tem que ser modelo do rebanho. Então ele tem que falar, ele tem que pelo menos tentar fazer. Aquilo que orienta, ele tem que ter no coração como verdade e como prática. É o que a Bíblia ensina. Que o presbítero tem que ser modelo. Por isso que é difícil a posição de presbítero. É muito difícil. Mas para não cair nesse erro. E o texto continua, versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vou falar uma coisa para vocês. Essa questão hoje, tem gente que ama cargo de uma maneira absurda. Por exemplo, eu na minha vida, vou falar por mim, eu achava muito legal quando eu fosse levantado pastor. Eu achava muito legal. Pensava como é que ia ser. Quando eu fui ordenado, nada aconteceu. Mas o meu coração já estava tratado em relação a isso. Na verdade, eu continuei fazendo o que eu fazia há vários anos, que era estudar a Bíblia, orar e ensinar. Aí no outro dia ensinava, estudava a Bíblia e orava. E passei a ser responsável pela vida das pessoas. A grande vantagem que aconteceu é que a partir dali eu pude ter a opção por uma teologia limpa. Isso foi muito bom. Isso foi um divisor de águas. Porém, a responsabilidade vem junto. Porque algo que você ensina errado, você vai dar conta para Deus. Então é uma coisa muito delicada. Mas a gente percebe, por exemplo, ainda mais nas igrejas de programas, seja reformada, seja histórica, seja pentecostal, existe uma briga por cargos, existe uma briga por departamentos da igreja, existe uma briga por fazer um querer aparecer mais que o outro. Por quê? Porque as pessoas têm uma mania de querer parecer espiritual. É que nem quando você chama alguém. Você pede para a pessoa orar no aniversário de criança. Era hora de um jeito. Você pede para orar no culto. A pessoa imposta a voz, estufa o peito e vem com todo um linguajar que você fala, peraí, mas não é o mesmo que está orando. Por que ele não ora de uma maneira simples? Por quê? Quer pagar uma de espiritual. É que nem quando a gente vê, por exemplo, no mau uso dos dons espirituais. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre que dons estão em vigor hoje, mas nós entendemos, nós somos continuistas. Nós entendemos que os dons, eles continuam.
Porém, as pessoas, por exemplo, eis que veio a mim a palavra do Senhor, servo meu, tudo teatro. Eu lembro uma vez que aconteceu um fato que eu entendi que foi uma palavra de consolo. Eu estava numa reunião familiar, de repente eu olhei para minha irmã e no meu pensamento veio claramente: filho, o marido dela falou para ela hoje que vai sair de casa, ela está desconsolada e eu quero que você fale para ela que eu estou cuidando de tudo e está no controle. Lembra disso? Eu na hora, em pensamento, fiquei quieto e orei da seguinte forma, falei: Deus, me perdoa, eu não estou acostumado com essas coisas, então eu vou pedir um sinal para o Senhor. Assim que acabar a reunião, isso em pensamento, ela vai vir direto conversar comigo. E aí eu vou falar isso para ela e nós vamos orar com ela. Acabou a reunião, a irmã veio direto na minha direção e da Paula. Direto. Aí eu cheguei para ela e falei: irmã, posso falar uma coisa? Ó, se eu estiver errado, irmã, me perdoe. Mas, ó, vê o meu coração que o marido da irmã pediu divórcio hoje, tá saindo de cá. Quando eu falei isso, encheu o olho de lágrima, lembra? Tinha acontecido exatamente aquilo. Eu falei: irmã, então fica tranquila, Deus está dando uma palavra de consolo. E aí nós oramos com ela, depois perdemos o contato, nunca mais vimos. Mas assim, eu não falei esse que veio a minha palavra do Senhor, comecei a sapatear. Do jeito que eu estou falando aqui, eu falei para a irmã. E eu entendo que foi um milagre que Deus fez ali, foi uma palavra de exortação e consolo. É como a gente fala, hoje em dia não existem mais profetas. Mas o ofício do profeta de exortar, redarguir, consolar, pela Escritura ainda existe. Muitas vezes ele pode envolver esse sobrenatural. Informações que seriam impossíveis de serem mostradas, Deus vem miraculosamente para consolar a pessoa, ele acaba revelando aquilo para a gente. Mas assim, eu lembro bem que eu não impostei a voz, eu não falei grosso, não bati o pé, não fiz teatro e ninguém ficou sabendo. Somente eu, a Paula e a irmã. Inclusive eu tive o contato porque eu aprendi na minha igreja que homem precisa tomar cuidado quando vai ministrar na vida de uma mulher, tem que estar com a sua esposa do lado. E fizemos tudo certinho. Então assim a gente percebe que agora, se a coisa era de Deus, não precisava impostar a voz, não precisava sapatear, não precisava nada disso. Entregamos uma mensagem, a irmã foi consolada, que é uma das funções, e graças a Deus, a princípio, correu tudo bem. Amém? Quer ver mais um texto interessante sobre isso? Vamos abrir sobre a pessoa ser espiritual. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos mais à frente na Bíblia. 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, versículo. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias estão em vigência agora. É os dias entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Veja, a lista de 2 Timóteo, uma lista pesadíssima. As qualidades, aliás, os defeitos aqui são seríssimos. Mas veja que interessante, além do Espírito afirmar, através de Paulo,
que vai vir esse tipo de homem, olha o que fala o 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O que acontece? Esses homens estavam dentro da congregação. Tinham aparência de piedade, mas negavam através de suas obras. Isso acontece até hoje. E olha que interessante. Fala de Janes e Jambres. Se você olhar na sua referência aí, Janes e Jambres, a tua referência ao lado está Êxodo 7, versículo 11. Então o que acontece? A tradição judaica nos ensina que Janes e Jambres foram os chefes dos magos que conseguiram imitar os 3 primeiros milagres que Moisés fez nas pragas. Então, para você entender quem eram esses caras, eles resistiram a Moisés. E não queriam receber, até que que chegou na derradeira, ele chegou falando, não, isso aí é mão de Deus. Não tem como fazer. Então, o que acontece? O que a gente percebe as pessoas hoje? Você conversa com as pessoas até dentro da igreja. Eu quero aqui trazer essa discussão para dentro da igreja. Um monte de gente com cara de piedoso, um monte de gente dando uma de espiritual, um monte de gente dando profetada, um monte de gente tendo revelamento. Só que quando você vai ver a vida da pessoa, o testemunho pessoal, não vale uma gota d'água. A pessoa não tem caráter, a pessoa não tem zelo nos negócios, a pessoa não cuida bem da sua família. A pessoa ela é maldosa, a pessoa tem falta de caráter. E quando você vê na igreja, você olha a pessoa e fala, meu Deus, que pessoa bacana. Só que quando você se aproxima, cheira mal. É sepulcro caiado. Por fora é bonito. Gente, quanto a gente vê disso? Passamos por estruturas onde a fofoca comia solta, onde as pessoas não tinham temor. Onde dentro dessas estruturas chegava a rolar fornicação, adultério, práticas pecaminosas, mentira, passar a perna. A coisa chegando no ponto onde quem defendia a verdade era excluído da boa convivência dos irmãos. Os fariseus eram a mesma coisa. Agora, como a igreja evangélica brasileira inchou, e eu concordo, aprendi isso com o pastor Marcos Ranconato, que o maior campo missionário brasileiro chama-se Igreja Evangélica. Eu entendo que, como é um monte de gente que não é salva, estão agindo conforme a sua natureza. Réprobos quanto à verdade. Como fala 2 Timóteo 3. Então o que acontece? As pessoas hoje elas querem fazer coisa. Por exemplo, eu já vi gente dar sopa, dar café da manhã para mendigo e não evangelizar. Qual é o problema disso? Vai para o inferno de barriga cheia. É uma coisa muito séria. Por exemplo, existe um escritor, e eu posso usar o nome dele falando publicamente, porque minha voz em relação a dele não é nada, mas tem que ficar registrado. Por exemplo, é o Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. Então o que ele acredita é uma coisa que teve origem provavelmente na doutrina pós-milenista. O que acontece em escatologia, na doutrina das últimas coisas, existem 3 vertentes. O pré-milenismo, que Jesus vem antes do milênio, que é aquela que nós acreditamos, batalha do Armagedon, Satanás é preso e é lançado, é amarrado por 1000 anos. Nesses 1000 anos são um milênio. Existem os amilenistas, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Leandro Lima, reverendo Heber Campos. Eles acreditam que o milênio é espiritual,
Jesus vai vir e já vai adentrar a eternidade direito. E existe uma terceira vertente que não é mais tão comum, que é o pós-milenismo, que o pós-milenismo ensina que a igreja e o mover de Deus vão transformar o mundo, esse milênio vai ser vivido nos tempos de hoje, e assim que o mundo melhorar, Jesus vem. Isso nós entendemos que trouxe influência, inclusive, para vertentes como essa igreja com propósito. Por quê? Porque eles dizem que a igreja ela tem que ser relevante e mudar a sociedade, mas mudar de maneira externa. Por exemplo, nós entendemos que a igreja muda a sociedade. Mas como que a igreja muda a sociedade? Muito simples. Evangelismo e discipulados que forem salvos. Muda indivíduo a indivíduo. Porque não tem como fazer a laranja podre deixar de ser podre. O único jeito é arrancar a laranja podre e fazer brotar, enxertar uma laranja boa. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Novo nascimento. Então a visão que nós temos de transformação da sociedade é indivíduo a indivíduo. Quando o evangelho chega numa casa, o indivíduo muda. Ao chegar naquela casa, a mudança daquele indivíduo muda a família. Ao ter mudança da família, ele já começa a ter os benefícios do reino. Ao seguir a constituição do reino, ele também começa a ter benefícios do reino. E a família toda vai mudando e outros são salvos. E família a família, de grão em grão, o evangelho vai sendo mudado. Agora, o que o pós-milenismo ensina? Não. Vai mudar através de obra social. E veja que interessante, olha o perigo disso. Porque esse escritor já vendeu mais de 40 milhões de cópias. Se ele ganhou $1 por cópia, é uma pequena fortuna de 40 milhões de dólares. Só para você fazer a conta. Não estou dizendo que existe dolo no coração dele. Estou julgando aquilo que ele escreve no livro. E fazendo uma conta das montanhas de dinheiro que o mercado gospel movimenta. Só isso. Não posso dizer se ele fez com boa fé ou que fez com má fé. Estou julgando a teologia. Mas, por exemplo, ele ensina o seguinte: se você chegar numa região da África, você tem que procurar um cristão piedoso. Se não tem um cristão piedoso, você procura um católico piedoso. Ainda vai. A Igreja Católica é cristã. Ela manteve as 9 doutrinas do Concílio de Nicéia. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica é mais cristã que os Testemunhos de Jeová. Muita gente acha que não. Mas os Testemunhos de Jeová é uma seita que nega as doutrinas básicas do cristianismo. A Igreja Católica crê em Trindade, a Igreja Católica crê na expiação do sangue, a Igreja Católica crê no céu, na condenação do inferno. Manteve as 9 doutrinas. Aí o que acontece? Não tem esse líder católico que ele fala, procure um líder budista, ou procure um líder muçulmano para executar a igreja com propósito. E a sociedade vai ser mudada. Isso é muito errado. Porque eu vou ter uma sociedade mudada indo para o inferno. Em nenhum lugar o evangelho ensina que eu tenho que mudar a sociedade. O evangelho ensina que eu tenho que pregar o evangelho para as pessoas, e em nascendo de novo, o Espírito Santo na vida delas muda a pessoa, e em consequência aquilo vai ter um efeito em volta da vida da pessoa. Percebe o problema das teologias? Então, muito do que a gente está falando aqui hoje, existe muita essa influência de igreja com propósito. Mas, pastor, qual que é o propósito da igreja? Primeiro propósito da igreja, se converter. Criar vergonha na cara. Deixar de ser pecador. Buscar a santidade. Limpar o pecado da sua vida. Se arrepender dos seus maus caminhos, caminho de morte. Simples assim. Ler a Bíblia. Orar. Jejuar. Congregar. Cuidar da sua família. Ensinar o evangelho para sua esposa. Ensinar o evangelho para os seus filhos. Visitar o irmão da sua igreja que está fraco na fé. Isso é vida cristã. Esse é o propósito da vida cristã. Edificar os domésticos da fé e pregar o evangelho a toda criatura. E fazer discípulos. Quem crer será batizado. Fechou. Essa é a vida cristã. Simples assim. Agora, ninguém quer essa. Por quê? Porque essa não dá ibope, essa não dá glamour.
É que nem a questão dos ministérios infantis. Ninguém quer cuidar de criança na igreja. Porque ministério infantil ninguém liga. Só que é o ouro da igreja. Ninguém liga por quê? Porque não aparece, não dá glamour, não dá ibope. E as pessoas, elas estão muito enganadas em relação a isso. E isso tem muito a ver com querer praticar obras e aparecer. É muito comum uma figura nas igrejas o seguinte, aquele homem que quer fazer tudo. Aquela mulher que quer fazer tudo, mas no fundo a pessoa está sendo vaidosa. E ela está querendo se autopromover, está querendo, como a gente costuma falar na nossa gíria, está querendo pagar uma de crente. Eu nunca esqueço um caso, já contei outras pregações, eu estava numa livraria evangélica vendendo filme cristão, de repente chegou o cara, camisa aberta até aqui, na boa, se você não gostar vai orar, mas crente que é crente, não fica andando na rua com camisa aberta até aqui. Aqui em casa, até quando eu estou cortando o ar, fazendo alguma coisa que eu tenho que tirar a camisa, eu tomo o maior cuidado. E assim, logo depois coloco. Assim que o cara viu a gente, o rapaz estava dono da livraria, era filho de um pastor de uma igreja importante da região. Ele fechou a camisa e se apresentou, diácono não sei o quê. Eu vontade de dar um tapa na mão e falar, eu perguntei se é diácono. Mas meu jeito, veja, eu sou agressivo na pregação. No dia a dia eu deixo para lá muita coisa, desnecessário. Aqui é diferente, aqui tem que exortar, tem que falar. Cumprimentei e tal, mas eu percebi o quê? Uma religiosidade barata. E isso é muito comum, isso é muito, as pessoas, veja, muitas vezes, se Deus for tirar a vaidade da igreja, ninguém faz nada. Então Deus, na sua soberania, enquanto está tratando com as pessoas, Ele até permite que elas façam coisas, mesmo estando contaminada a essência do coração, porém é realizada muitas vezes a vontade de Deus. E muitas vezes nós fazemos coisas onde é contaminado. Por exemplo, eu sempre foi colocar na minha cabeça, você um dia vai ser pastor, e Deus vai fazer uma obra enorme na sua vida e você vai ter uma igreja muito grande, sempre, né? Sempre. Gente, para mim me libertar disso, hoje eu sou pastor de uma igreja pequenininha, não penso em igreja grande, não estou preocupado com isso e estou muito feliz. Fico às vezes até curioso, quando tem essas gravações eu fico curioso, já pensou se Deus, na sua economia, resolve fazer um estrago e abençoar um monte de gente através da minha vida, eu já morto. E os caras falavam, nossa, aquele irmão lá bem que falava. Teve homens de Deus, foi assim, enquanto eles estavam em vida, foram normais. Morreu, Deus pegou a obra do cara e usou. Mas assim, graças a Deus me libertei disso. Mas por quê? Porque é uma mentalidade que se colocou na igreja. Eu quero multidões, eu quero tocar vidas, eu quero ser um instrumento de transformação. E se apartou-se da essência do cristianismo, que é congregar, orar, ler a Bíblia e jejuar. Eu uso esses 4, que é mais fácil, mas tem mais algumas coisinhas, mas aquelas coisinhas simples. Que aqueles irmãozinhos bem simples lá do interior, que mal sabia ler, a vida deles era essa. Era ir para a igreja com alegria, vai ter culto de oração. Quantas pessoas na igreja? 8 gatos pingados. Não, mas eu vou. E vou com expectativa, porque Deus vai estar lá e Deus vai fazer. E na quinta-feira, quinta-feira vai ter o café da melancia das mulheres. Não, eu vou. E no sábado, não, sábado não, mas eu vou, sabe? Às vezes precisa de alguma ajuda. Porque a pessoa, ela, naquele evangelho simples, ela quer Deus, ela quer mover de Deus, ela quer a presença de Deus. Esqueceu-se desse gostoso, esse evangelho simples. Que é o evangelho que ganhou o Brasil. Não foi esses mover que a gente viu lá fora, estou até saindo um pouco da palavra, mas não foi esses mover que a gente viu lá fora. O evangelho que ganhou o Brasil foi de irmãos muito simples, que evangelizavam de porta em porta, que oravam com as pessoas, que visitavam os doentes, e Deus ia salvando dia após dia. Esse evangelho que conquistou o Brasil. Não foi evangelho de show, não foi evangelho gospel. Não. Muitos assim, aquelas irmãzinhas pentecostal muito simples, mas sem haver joelho no chão e oração. Aqueles irmãos que tinham dificuldade em ler a Bíblia, mas tinham um coração inteiro para o Senhor.
Vários irmãos reformados, que tem muito missionário batista, que já levou surra no interior do Brasil. Porque veja, quem ganhou o Brasil foi a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, juntamente com a Congregação Cristã do Brasil. Porém, vários missionários batistas sofreram demais no interior do Brasil. Em várias missões batistas. Não foi uma exclusividade dos pentecostais. É que os pentecostais, por uma série de diferenças, por exemplo, você não precisa de teologia para ser pastor pentecostal. Isso é ruim, mas por um lado é bom, porque numa estrutura muito simples você consegue colocar o pastor que está montado numa congregação. Aonde? Na garagem da casa da irmã. Então nós temos que entender isso. E de um jeito ou de outro, o Espírito Santo capacita e levou, trouxe a igreja. Só que num determinado momento, em meados do século XXI, o evangelho inchou e perdeu essa essência. Ainda quando a gente foi salvo, que era a virada do século XX para o XXI, ainda se preservava muito desse evangelho. Mas de repente começou a mudar e a igreja inchou. E aí caiu nisso que Jesus falou, fazer as coisas para ser visto pelos homens. Isso é extremamente problemático. Amém? Vamos retornar em Mateus 6. Vamos continuar nossa leitura. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Olha que interessante, nos 2 versículos Jesus fala de galardão. O que é galardão? É retribuição vinda de Deus. Agora, essa passagem aqui é uma coisa interessante. O que é fazer tocar trombeta? É uma coisa interessante. O que a gente imagina fazer tocar trombeta? Vou dizer o quadro que eu tinha na minha cabeça. A hora que eu for dar esmola, eu pego o chofar e toco. Pó, 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 e vou dar esmola. Só que pesquisando o assunto, não é isso. Isso aqui tem um motivo. O que é tocar trombeta? O gasofilácio, que é o lugar onde é que bota as esmolas, as contribuições, ele tinha uma entrada em forma de trombeta. Maior, aí descia tipo um cone e afunilava. Por quê? Para que os ladrões não conseguissem meter a mão e roubar a caixa do gasofilácio. Quer dizer, já tinha gente naquela época que roubava a igreja. Só que nós temos que lembrar que não existia dinheiro de papel. O papel moeda veio surgir muito tempo depois. Quase 20 séculos depois. Aí o que acontece? A maneira que a pessoa jogava as moedas fazia a trombeta tocar. Blim, 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 e aí parecia que ela deu muito. Então existiam pessoas que tinham se especializado na sua prática pessoal em fazer alarde do que estava dando. Como? Tocando a trombeta. Só na maneira que jogava as moedas, a pessoa já sabia que tinha dado muito. Quando passava por alguém na rua, a maneira que jogava a moeda no pote de coleta era visível. Isso fazia o quê? Autopromoção pessoal. É o que Jesus está condenando aqui. Jesus não está condenando contribuir. Jesus não está condenando a caridade. Jesus não está condenando a esmola. Jesus está mandando o seguinte: com que coração você faz isso? Essa é a grande questão. O coração com que você faz. Eu vou falar para vocês, muitas vezes eu contribuí porque sabia o que era correto a fazer. Básico assim, bem friozão. Bem carnalzão, sabe? Só faltou pegar a calculadora. Matemático Oswaldo Souza. A turma não vai lembrar o que é isso. Era o cara da lotérica. Ah, tem que contribuir. Pum, contribuiu. Acabou. Básico. A Bíblia manda fazer? Vou fazer. Acabou.
Sem emoção, sem voto, sem retribuição, sem nada. Eu fui lá e fiz, acabou. Como teve vezes que eu fui lá e não fiz. E acabou também. Simples assim. Mas eu lembro que todas as vezes que eu fiz não foi para aparecer. Porque entendam, existem obras que é impossível você fazer em oculto. Então Jesus não está condenando isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal. Eu sou dono de uma empresa de ônibus de Pinhais, de Curitiba. E aí eu resolvo pôr um ônibus à disposição para levar as pessoas para a igreja. Tem como esconder? Impossível. Mas com que coração estou fazendo isso? Estou buscando autopromoção? É isso que Jesus está condenando. Qual é o coração que você está fazendo isso? Então o que acontece? Jamais contribua, dê esmola, ajude os outros, querendo aparecer. É que nem quando a gente monta a nossa cesta não básica aqui na igreja. É uma oportunidade de mão cheia, de você contribuir com a igreja do Senhor. Mas você tem que fazer isso, por quê? Porque Deus te abençoou, você tem na sua casa, e você tem a honra, um pecador como você, de fazer uma das principais obras de Deus, que é contribuir dentro da igreja. E ajudar o irmão que está necessitado. Nós vamos ver isso mais à frente. E o texto continua, versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Aqui está falando do quê? De ser discreto. Quer ver que interessante? Eu encontrei um texto em Jó, muito legal sobre isso. Deixa marcado Mateus 6, vamos em Jó, capítulo 22. Me surpreendeu esse texto. Você chega em Salmos, volta um livro. Melhor maneira de achar Jó é assim. Jó, capítulo 22. Versículo 1. Diz assim. Aqui eles estão no diálogo. Tá? E ele faz, um dos amigos de Jó pede a palavra. E ele faz uma exortação falando que Jó tinha pecado. E ele faz uma exortação de Jó se arrepender. Então o versículo 1 diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita dizendo: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? O que dá? Aqui ele começa o discurso perfeito. Gente, Deus não precisa da gente. Nós precisamos de Deus. Gente, o discurso aqui é perfeito. Hoje em dia se inverteu. Parece que Deus se ensina de púlpito que Deus está procurando alguém para fazer a obra. Gente, ridículo. Deus simplesmente determina, Rodrigo vai fazer a obra. Rodrigo vai e faz, não quero. Joga Rodrigo na parede, o que sobrar põe de pé e aí vai fazer a obra. Simples assim. Mas o texto continua. Versículo 4. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo, tipo, Deus vai entrar em juízo com você, vai debater com você. Não, ele é Deus. Entendeu? Não tem como, que nem as pessoas, eu ordeno, eu decreto. Ridículo. Aí o 5, porventura, e ele começa a pegar pesado com Jó, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes. Lembra o hábito que eu falei que a Torá proibia? De penhorar a capa? Agora veja que interessante, os estudiosos entendem que Jó foi escrito antes da Torá. Jó foi escrito provavelmente entre Gênesis 10 e Gênesis 20. Naquela época de tempo. Tanto é que a cronologia bíblica é essa. Jó não me... Mas olha que interessante, já era um hábito à época. Não pegar o penhor a roupa do outro. Bem legal isso aí. Aí versículo 7. Não deste ao cansado água de beber e ao faminto retivestes o pão, segurando a esmola.
Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediam-se vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. O que o temanita está falando aqui? Ó, você é ímpio, você foi avarento, você tomou penhor, você é presunçoso, você acha que você pode com Deus. E tudo isso que você está passando por causa de todos esses pecados. E qual a lista de pecado? Havia na mentalidade antiga uma íntima relação entre andar com Deus e praticar caridade. Entre andar com Deus, socorrer a viúva. Entre andar com Deus e não ser avarento, tomar penhor, coisas erradas. É uma mentalidade da época que até hoje muitas vezes permanece. Então o que acontece? Na cabeça do povo da época, se você estava certo com Deus, você praticava essas obras. Não é a Bíblia que ensina isso. Embora existam textos que nós vamos ver hoje que desafiam a obras. Mas é a questão aqui, que ele faz, o temanista está acusando o João. Cara, você é ímpio. Você não ajuda ninguém, você é egoísta, você pega o dinheiro tudo para você. Essa grana que você tem foi passando a perna nos outros. É o que está falando. Mas vamos lá, vamos voltar no Mateus 6 e vamos ler o versículo 4. Olha que interessante. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Olha que Jesus está ensinando aqui. Que tudo que você fizer na área de caridade, guiado por Deus, tem retribuição. E essa retribuição vem diretamente de Deus. Por isso que a Bíblia ensina, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porém, a Bíblia vai muito além disso. A Bíblia fala muito mais do que isso. Quer ver que interessante? Vamos lá. Primeiro texto. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Jeremias. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Passa por Ezequiel, chegou em Jeremias, capítulo 17. Olha onde a coisa começa aqui. Aqui nós estamos falando em torno do ano 612, 615 a.C. Talvez um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Jeremias 17 diz assim. Versículo 10. Achei muito legal esse versículo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É bíblico. Deus sabe com que coração você faz as coisas. Deus conhece o coração. Quer ver um outro texto? Vamos agora lá para o Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 23, novamente. Volta lá em Mateus 6. Aí você estica até o 23. E nós vamos ver outros textos falando desses assuntos. Mateus 23, versículo 14. Olha que legal. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Era uma prática dos fariseus de aproveitar das viúvas. Não só economicamente, mas até com favores sexuais. Que tem a ver com todo o texto de 2 Timóteo 3 que nós lemos, falando de homens fraudulentos, obreiros fraudulentos que invadiam as casas e arrastavam mulheres sem entendimento, também para favores sexuais. Então Deus sabe o coração, entendeu? E aí quando eu perguntava para esse fariseu, não, estávamos fazendo a obra na casa da viúva.
Na verdade, estava se aproveitando, às vezes botando a viúva para cozinhar, coisas piores, e favores sexuais. Mas isto não é só aqui com os fariseus que acontecia. Isso é um problema dentro da igreja do Senhor. Quer ver que barato? O texto clássico, Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos 5, versículo 1. Diz assim. Vamos ler o capítulo 4, versículo 36, está logo acima. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O que acontece? Barnabé vendeu uma herdade, deu tudo de oferta. Ananias e Safira venderam uma propriedade, retiveram parte da oferta e entregaram o resto. Só que o que aconteceu? O Espírito Santo revelou aquele pecado. E Pedro fala, por quanto você vendeu? Aí Ananias mentiu, caiu duro. Aí entrou a mulher, Safira. Você vendeu por tanto a propriedade? Sim, caiu duro, também morreu. Mas o que Ananias e Safira estavam? Pedro fala, o dinheiro era seu, você podia fazer o que queria. Podia ter segurado uma parte, dado outra. Mas você quis pagar uma de espiritual. Quis pagar uma de Zé Crentão. Que nem Barnabé fez. Por quê? Porque existe uma prática na igreja. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha a prática da igreja, versículo 44. 2:44, diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Entenda. É muito importante a interpretação desse versículo. O versículo não está dizendo de maneira clara que eles pegavam todo o valor da propriedade e davam para a igreja. O único texto que fala que se pegou todo o valor da propriedade e deu para a igreja foi Barnabé. Atos 4, 36 e 37. Como funcionava isso aqui? Eu vendia, pegava grana. Irmã Paula estava precisando de comida, eu ia lá fazer uma cesta não básica para Paula, dava. Irmão Rodrigo estava sem morar, eu fazia um puxadinho na casa, eu pegava o dinheiro meu e supria de acordo com a necessidade. Ó como fala o 45, a parte final. Segundo cada um havia de mister. O que é cada um havia de mister? Cada um tinha necessidade. Não era a festa da uva. Essa prática, inclusive, durou pouco tempo na igreja. Por quê? Porque em Atos 6 a gente começa a já perceber que começou a faltar recurso para suprir todo mundo da igreja. Quer ver? Abre aí Atos 6, versículo 1. Olha como foi uma prática temporária. E por que é importante falar isso? Existe uma coisa muito séria, que é pessoas que acham que tem como ser comunista e ser cristão. É inviável, os dois se opõem. Uma das bases do comunismo é a destruição da igreja. Uma das bases do comunismo é a religião, é o ópio do povo. Porém, esses irmãos que acham que comunismo e cristianismo são compatíveis, eles querem usar Atos dos Apóstolos 2 como base doutrinária. Um dos exemplos desse, a teologia da missão integral. Que não é uma teologia 100% apoiada pela Bíblia. Ela tem partes amarradas na Bíblia. Porém, os caras são marxistas, que nem a teologia da libertação. Do Frei Leonardo Boff e de outros teólogos da libertação. É comunismo puro. É inviável, não tem como cruzar as duas. É como água e vinho.
Ah, o pastor está falando de política? Não, estou falando de sobrevivência da igreja. Porque se depender deles, a gente vai tudo preso e fecha todas as igrejas. Sem exceção. E cala a nossa boca. E eu tenho por base o seguinte, é contra a igreja. Arrumou encrenca comigo. Porque eu sou Zé Igreja. Eu sou sempre com todos os defeitos, com todo problema, eu voto igreja. Em segundo lugar, igreja. Em terceiro lugar, igreja. E a política? Ó, não confio em político nenhum. Mas procuro orientar as ovelhas a fazer sua opção política o mais próximo do que a Bíblia ensina. Mas não confie em político, não vale a pena. Você pode ter até sua preferência, mas não vale a pena. Porque quem vai resolver o problema é Deus. Agora, algumas coisas não é confiar em político. Algumas coisas é apoiar gente anticristo. Que quer fechar a igreja, que é muito mais sério isso aí. Percebe? Porque veja como essa prática de Atos é temporária. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que acontece? Havia judeus de origem grega, cuja língua natal era o grego, não era o hebraico ou o aramaico, se converteram, e diariamente as viúvas eram servidas na sua refeição. O que eles reclamaram? Não estão servindo as nossas viúvas. O que foi decidido? Os discípulos falam, não é correto que a gente largue o ministério da palavra e oração e faça esse trabalho. Vocês vão escolher 7 homens de boa reputação, que são 7 diáconos. Aqui é uma coisa muito séria. Quem escolhe o diácono é a igreja. O que o pastor pode fazer é colocar alguém sob teste. Mas quem vai aprovar o diaconato da pessoa é a igreja. Outro detalhe, não existe diácono vitalício. O cara só é diácono quando ele está cumprindo a função, que é servir a igreja. Não é o título. Carteirinha de diácono sênior pós-graduado pela Universidade de São Paulo. Mas e aí, o que você está fazendo? Não, eu estou meio parado. Não é diácono. Me diz uma coisa, irmão. Você pinta o prédio da igreja? Quando o carro dos irmãos não quer pegar na porta da igreja, você vai lá empurrar para pegar no tranco? Se o pastor precisar que vai buscar uma cesta básica, levar na casa do outro, você vai? Isso é ser diácono. Diácono é função. Uma nobre função. Mas foi aqui que começou. Mas olha o ponto. Estava faltando grana. E isso vai se acentuar mais ainda. Por quê? Porque o próprio Paulo, capítulos à frente, vai viajar para Jerusalém e vai levar uma oferta vultosa das igrejas da Galácia. Hoje Turquia. Tiveram que levar donativo. Então essa prática de Atos acabou de derrubar aqui a missão integral. Acabou de derrubar aqui o evangelho social. Não existe na Bíblia evangelho social. Quer ver o que existe na Bíblia? Vamos avançar mais um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8. Vai passar por Romanos, vai passar por 1 Coríntios, vai chegar em 2 Coríntios 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Essas igrejas aqui da Macedônia. Macedônia hoje não tem nada a ver com o país chamado Macedônia. Se você for num Papa hoje, você vai encontrar um país da Europa chamado Macedônia. Não tem nada a ver, escolheram até errado o nome. Macedônia aqui é uma região da Grécia. Mas fica muito mais legal. Você quer ir para onde? Lagoa do Sapo ou Macedônia? Não, no dezembro iremos para a Macedônia. Lagoa do Sapo não, entendeu? Jogada turística. Dá muito mais ibope. Onde você viajou? Para Macedônia. Mas a Macedônia aqui é a Grécia. Essa turma era pobre.
e contribuiu para que o dinheiro chegasse em Jerusalém. O capítulo 9 fala do mesmo assunto. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita escrever. Quem está falando aqui? Contribuição. Qual o alvo? Igreja. Os santos. Eu pergunto, aquele que não nasceu de novo, que segundo o Evangelho é filho do diabo, é um santo? Para quem que é a administração desse dinheiro? Para a igreja, os santos, o texto é claro. Continua, versículo 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com todos os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem sido estimulado a muito, o vosso zelo. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo, e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizermos vós, desse firme fundamento de glória. Gente, na boa, quem não contribui com a igreja, está passando vergonha sem saber. Está desobedecendo a Bíblia. Isso eu estou falando de oferta espontânea. Sempre que existe qualquer chamado, na verdade não deveria existir chamado nenhum, você já devia fazer isso de coração aberto. Mas vamos supor, o chamado, tomei desapercebido, o tico e o teco estão em curto-circuito. Tem o chamado, a turma tinha que brigar aqui na porta para trazer mantimento. Tinha que sair no tapa, não, roupa está precisando, não sei o quê, porque é uma graça dada por Deus. Versículo 5, portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Igreja que não contribui é o quê? Avarenta, segundo a Escritura. E, gente, eu falo com a maior tranquilidade que aqui nem dízimo a gente tem. Nossa parte econômica da igreja é o seguinte: trabalha duro, seja honesto, seja o melhor funcionário, administre bem o dinheiro que Deus vai te abençoar. E contribua espontaneamente, suprindo as necessidades dos santos. Essa é a função. Suprindo as necessidades da igreja. Pastor, posso dar dízimo apenas como número matemático? Eu gosto de dar o dízimo, 10%, porém, Novo Testamento não tem dízimo. Pode dar, mas não tem dízimo. É uma oferta no valor do dízimo. Não tem devorador, não tem demônio, não tem nada disso. O que tem é o seguinte, um coração que não é avarento. Olha o versículo 6. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa é a teologia da prosperidade bíblica. Quem pouco semeia, pouco colhe. Básico assim, porque se você semeia, Deus vai dar sementeira, vai falar mais à frente. Não é o alvo da mensagem. Mas se você quiser aprender mais sobre 2 Coríntios 8 e 9, manda um WhatsApp para mim, que eu tenho 3 palavras que foram orientativas em cima desses 3 capítulos sobre oferta na igreja. Tudo detalhadinho, estudo bíblico completo. Mas o texto continua. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, um pouco à frente. Vai passar por Gálatas, vai passar por Efésios, vai passar por Filipenses, Colossenses, vai chegar em Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. Diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vos pregamos o Evangelho de Deus.
Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos, a consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. O que Paulo está falando aqui? Nunca levantei oferta de vocês, não digo nunca, não levantei oferta de vocês, ao contrário, eu e Timóteo trabalhávamos. É Timóteo? Não tenho certeza se é Timóteo, é mais um que estava junto com o Paulo. Nós trabalhávamos aí. O que Paulo fazia? Fabricava tenda. Um trabalho duro, para não ser pesado a ninguém. Por quê? Porque a orientação da igreja, que as pessoas trabalhem. Veja, não quero dizer aqui, por exemplo, você pega o reverendo Augusto Nicodemos, ele lidera uma igreja muito grande. Você pega o Marcos Granconato, você pega o Leandro Lima. Eles não têm como trabalhar secularmente, mas até eles trabalham como professores. Para complementar a renda, mas a igreja dá salário para eles, o que eu acho justíssimo. Por quê? Porque ao presbítero seja digno de dupla honra. Uma honra pelo que ele é presbítero e a honra financeira que é o salário dele. Se a igreja puder, tem que assalariar o presbítero, é obra da igreja. Se puder, faça isso, é bênção. Agora, tem gente que não gosta do significado da palavra trabalho na igreja. Quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E ao 13, aí vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Qual que é um dos aspectos de fazer o bem? Meter a mão no bolso. Tá ligado? Trabalho gera o quê? Salário. Salário gera o quê? Sustento próprio. E ainda uma boa obra, uma boa dádiva. Tem crente que é vagabundo, não quer saber de trabalhar, só quer saber de ficar nas costas da igreja, só quer saber de ficar nas costas dos irmãos, não gosta do basquete, não gosta de acordar cedo, não gosta de se ralar, desde a época de 2000 anos atrás. Essa aqui é outra orientação financeira. Você trabalha, come o seu pão e ajuda os outros. Que outros? Da igreja. E aí continua, mais um texto, próxima carta, 1 Timóteo 5, versículo 3. Olha lá. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Lembra do mandamento? Honrai pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Não é comprar um trono e botar eles em cima. Não é idolatrar pai e mãe, é recurso financeiro. Pai e mãe não pode passar necessidade. Mesmo que o pai e a mãe façam besteira. O mínimo para suprir você tem que fazer. O arrozinho, o feijão da mesa e a roupa para vestir e onde morar tem que ter. Não manda dizer se o pai é esperto, se não é, se é cachaceiro, se não é. Se a mãe é louca, maluca. Não fala nada disso. Fala para honrar pai e mãe. Você percebe que fecha a doutrina. Mas olha que interessante, versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Olha que interessante, eu pergunto. Viúva ímpia, espera em oração a Deus? Não, está falando de que viúva aqui? Da igreja. O que é essa lista aqui? É a lista de benfeitoria, de socorro, de misericórdia, de obra social da igreja. Para quem? Para a igreja. Não é dar sopa para mendigo, não é nada disso. Isso pode ser feito, mas é segundo lugar. Primeira igreja, que é mais à frente, vamos lá, pouco à frente. Tiago, capítulo 1.
Passa 2 Timóteo, passa Hebreus, chega em Tiago 1, estamos caminhando para o fim. Versículo 27. Muito legal isso aqui. Só que precisa tomar cuidado. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. É isso que é a vida cristã. Agora, eu tenho que interpretar o versículo segundo o plano bíblico. De que viúva e de que órfão o plano bíblico fala que a igreja tem que cuidar? Os da igreja. O que o pessoal fala? Como não aparece aqui a palavra igreja, eles querem jogar para o mundo. Mas não muda a regra. Toda interpretação bíblica é dentro do contexto bíblico. Próprio Tiago vai falar desse contexto na igreja. Quer ver que legal? Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? 15. A obra social de Tiago. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe desses coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu pergunto, quem é que a igreja chama de irmão ou irmã? Os crentes. Então o próprio Tiago, você entende que o 27 está ligado ao 14? Não muda o contexto. Quando você quer achar o significado, é dentro do parágrafo. Não achou no parágrafo, dentro do capítulo. Não achou no capítulo, dentro do livro. Não achou no livro, dentro dos textos similares da Bíblia. Tiago está falando de benfeitoria na igreja. E aí o último versículo, 2 Pedro, capítulo 1. Próxima carta é 1 Pedro, a outra é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim: visto que, como seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que está falando aqui? Está falando de um estilo de vida cristão, um estilo de vida piedoso. O estilo de vida piedoso envolve contribuir na igreja, sanar as deficiências dos santos. Não é apenas prática espiritual, envolve meter a mão no bolso. Meter a mão no bolso é espiritual, se feito da forma correta, com esse foco. Pedro mais à frente vai vir no 5, e vós também, pondo-se o mesmo toda a diligência, acrescentar a vossa fé a virtude o conhecimento, o conhecimento da temperança. Aí ele continua com a lista. Não é só a piedade. Piedade é diretamente ligada a uma vida pura, seguida de práticas de caridade. Isso é piedade. Nós temos um chamado para piedade. Nós temos que suprir a necessidade do irmão, nós temos que suprir a necessidade da igreja. Ah, pastor, pode dar sopa para mendigo? Pode, desde que a necessidade da igreja está suprida. Senão você vai mandar mendigo de barriga cheia para o inferno. E é esse o cuidado. E o outro cuidado qual que é? O maldito, herético, evangelho da prosperidade. Tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso dai graças. Coma seu pão sossegadamente. Acabou, não pense em ficar rico. Pensar em ficar rico é laço. Pensar em fazer negócio com Deus é falso ensino. Você contribuir na igreja só com a intenção de ser abençoado por Deus é avareza. Eu tenho que contribuir para Deus multiplicar minha sementeira porque eu quero contribuir, eu tenho o coração correto. Se eu faço isso para receber bênção, é avareza. Engraçado que ninguém ensina isso. Se eu contribuo com a intenção...
Quando eu chego na frente, mando o irmão Rodrigo, agora o irmão Rodrigo vai dar o testemunho. O que aconteceu, irmão Rodrigo? Não, pastor, o negócio é o seguinte, eu dava o dízimo, aí comecei a dar as colheres da casa, aí dei dentadura, dei não sei o quê. E o que aconteceu? Fui promovido, estou ganhando R$1 mais por hora. Viu como deu certo, pastor? Eu dei o dinheiro, Deus me abençoou. Avarento. Vai servir a mamon. Tinha que ficar quieto. O máximo que podia falar, pastor, o negócio é o seguinte, sabe que Deus me abençoou? E eu acho que tem a ver com as contribuições, só. Não existe testemunho financeiro na igreja. Não tem uma passagem da Bíblia que manda dar testemunho financeiro. Acha na Bíblia que eu vou comer a página. Se você achar na Bíblia alguma pessoa dando testemunho de que aumentou a contribuição na igreja e foi abençoado, eu como a página da Bíblia. Na frente, filma aqui, bota ketchup e mostarda e como. Não tem. É avareza. O pessoal não entende, não tem ninguém de bom senso. O pessoal não percebe que eu dizer para você dar 10%, mais 20%, mais 30% para ganhar dinheiro é avareza. É fazer negócio com Deus, é botar o dinheiro no centro do meu culto. É avareza, gente, acorda. Talvez você nunca ouviu isso dessa forma, mas eu tenho certeza e convicção que eu estou falando é avareza, porque meu foco é o dinheiro. Eu tenho que contribuir porque é o correto, eu tenho que contribuir porque eu amo a Deus, eu tenho que contribuir porque eu entendo que Deus me abençoa. E como uma das funções dessa bênção é abençoar os outros. Acabou. Ponto final. É isso. Simples assim. Tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. Que nós possamos realmente abrir os olhos, e quem estiver ouvindo essa palavra, cai em si, deixa de ser avarento. E faça as coisas conforme a Bíblia manda fazer. Contribuindo na igreja, contribuindo com os irmãos, ajudando os pobres da igreja. E várias vezes também você vai ajudar o pobre que vai bater a sua casa. Vai chegar gente pedindo arroz, vai chegar gente pedindo feijão. Ajude. Mas entenda que o dinheiro que Deus colocou no seu bolso tem um primeiro endereço, que são os irmãos que congregam com você. Tem o segundo endereço, que são os irmãos de outra igreja. E aí, as demais coisas você vai fazer conforme a direção do Espírito Santo. Tem que limpar o coração de avareza e fazer isso da melhor forma possível, porque é dádiva. Você contribuir, você dar esmola, você fazer caridade, inclusive existe o dom de misericórdia e o dom de socorro. Que Deus realmente esteja nos ensinando a lidar de uma maneira correta com o dinheiro. Amém? Vamos orar?